vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então tá, irmãos, eu vou bem devagar, tá? Meditando com você nos textos, e de vez em quando a gente vai ler um outro texto. Beleza. Vamos começar falando sobre o termo pai, a palavra pai que aparece nessa passagem que nós lemos agora, para a gente ir meditando nela e construindo o nosso pensamento. Bom, em primeiro lugar, a palavra pai não é comum entre as pessoas no tempo de Jesus, apesar de ser muito comum entre nós. É comum no nosso comportamento, é comum nos nossos estudos, é comum no nosso discurso, nas nossas músicas. Então, nós que estamos aqui no século 21, 2000 anos depois, lemos o texto e na nossa cabeça soa normalmente, mas para as pessoas que ouviram naquele tempo, não foi uma coisa que tenha soado normalmente, até porque o modelo de pai que você conhece, ocidental, acolhedor, carinhoso, que tem um pouco de liderança, tem um pouco de ensino, tem uma pegada de sustento, tem um pouco de amizade. Esse modelo não é o modelo do Oriente, muito menos o modelo do Antigo Testamento. Os evangelhos são os evangelhos, mas esse tempo aqui, antes da ressurreição, ainda é o tempo do Antigo Testamento. As pessoas tinham ideias sobre os seus pais bem diferentes das ideias que nós temos agora. E se você associa a ideia de pai ao conceito de divindade e dizer que Deus é pai, é mais difícil ainda entender o que Jesus está dizendo. Porque para todas aquelas civilizações do tempo de Jesus, os deuses eram distantes, caprichosos, muitas vezes imorais. Enquanto a ideia de pai estava conectada ao conceito de domínio, poder, controle, herança. Quando alguém falava assim, fulano é meu pai, cicrano é meu pai, beltrano é meu pai, então o que tinha por trás dessa ideia não tem a ver com o que nós pensamos hoje sobre pai. Quando eles falavam dessa forma, eles entendiam que era pai porque tinha a herança, o controle, o domínio, a liderança, e todos eles lhes deviam obediência. Os pais tinham grande autoridade, eram pais de filhos, eram pais de famílias, eram pais de nações, de terras, de tradições. Não tem essa relação que a gente tem agora com os pais. E se você levar esse conceito de pai para a ideia de divindade, fica pior ainda, porque os deuses eram imorais, caprichosos, distantes, e deviam ser temidos, inclusive o Deus de Israel, deveria ser muito temido. Muito bem, mesmo assim, apesar dessa dificuldade de compreensão, havia no tempo de Jesus aqueles que reivindicavam para si o direito de serem chamados de filhos de Deus e chamavam o Deus de Israel de pai, e esses eram os religiosos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Eles reivindicavam para si o direito de serem chamados de filhos e chamavam a Deus de pai. Agora, o interessante é que quando eles fizeram isso, na frente de Jesus, Jesus os censurou
e disse para eles que o pai deles era outro, era o diabo. Então, de novo, para a gente entender bem o que está acontecendo nessa passagem. Quando Jesus chama o Deus de Israel, o Deus eterno, o Deus soberano de Pai, esta palavra causa estranheza cultural, uma vez que o conceito de Pai não é parecido com o que nós chamamos de Pai hoje. Pai tinha a ver com autoridade, poder, domínio, controle, governo e principalmente herança. Então, se fulano é meu pai, significa que eu tenho todos os direitos sobre tudo que ele tem, assim que ele partir é tudo meu. Então era assim que pensavam os hebreus. E se você junta o conceito de pai ao conceito de divindade, a Deus, fica pior ainda, porque os deuses eles eram temidos, muitas vezes caprichosos, distantes e imorais em algumas civilizações. Então são coisas que não combinam. Bom, se os fariseus, saduceus e religiosos chamavam Deus de Pai, isso significa que, obviamente, eles diziam o quê? Nós somos herdeiros da aliança, do pacto, das bênçãos, dos atributos, da glória, do poder e de tudo que Deus tem. Eles pensavam em Deus como Pai porque eles se sentiam herdeiros, achavam que tinham direito a ter tudo que Deus dava e também se autoposicionavam como representantes legítimos desse Pai. E é por isso, por causa desta construção que nós estamos fazendo agora, que Jesus censurou os fariseus e religiosos do seu tempo. Vamos ler esse texto que está ali, João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 41 ao versículo 45. Diz assim: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles protestaram: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. E disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Então pergunta: por que Jesus chamou os religiosos de filhos do diabo? Por que ele fez isso? Porque eles não creram em Jesus, que é o representante desse Pai. Eles não creram em Jesus. Isso significa que nesse momento Jesus está trazendo para os israelitas e para nós também um novo conceito de Pai, que será agregado, acrescentado ao conceito que o israelita e que nós também temos de Deus. Jesus está trazendo um novo conceito. Jesus está trazendo um ensino novo, uma teologia nova, algo que é revolucionário. Toda vez que você lê os evangelhos, você precisa ler os evangelhos com as lentes das mudanças do tempo. É um novo tempo sendo implementado por Cristo, uma nova aliança, um novo pacto, uma nova relação com Deus. Qual era o problema que havia antes de Jesus vir?
havia uma ruptura entre o Criador e a criatura. Quando aconteceu a queda, no livro de Gênesis, a criatura rompeu com o Criador. Por que a criatura rompeu com o Criador? Porque ela queria o lugar do Criador, ela queria ser como o Criador, ela queria ter o conhecimento do Criador, e é este sentimento e esse desejo que provocou a queda do homem, porque o Criador, que é o Deus Pai, suporta com a sua graça e misericórdia muitas coisas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas irritações, os nossos tropeços, as nossas vaidades, suporta muita coisa. A única coisa que Deus não tolera em toda a palavra de Gênesis e Apocalipse é que alguém ou alguma coisa queira ocupar o lugar que é apenas dele. E é nesse ponto, inclusive, que nós ainda continuamos errando, mesmo quando já nascemos de novo, mesmo quando já somos cristãos, muitas vezes maduros, às vezes subimos num púlpito como esse, muito bem estruturado, com toda a nossa inteligência, capacidade e habilidade para pregar, para orar, para cantar, e por causa da nossa vaidade e do nosso próprio coração que é enganoso, como diz a Escritura, às vezes estamos aqui e Deus está se movendo entre nós por causa da sua graça e porque nós nos juntamos aqui em nome de Jesus, e no meio desse mover, seja na igreja, seja na sua casa, num grupo pequeno, de repente brota no nosso coração um sentimento de que tudo que está acontecendo porque nós somos especiais, porque cantamos bem, porque tocamos bem, porque ao orar, ao pregar, ao ensinar, a palavra de Deus é mais clara, e de repente achamos que ao invés de servirmos a Deus, é Deus que está nos servindo. Parece até que Deus tem a obrigação de nos ajudar e de nos abençoar, porque levantamos as mãos e proclamamos. É o mesmo erro que aconteceu no Éden, é o mesmo erro que nos seguirá por toda a vida. Ainda bem que a graça de Jesus foi derramada sobre nós, amém, irmãos? Porque Deus sabe que somos assim. A Bíblia diz no livro de Efésios que nós fomos amados por Deus quando ainda éramos pecadores, quando estávamos diante do nosso próprio coração, distantes de Deus, mortos nas nossas próprias transgressões. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Efésios. Significa que Deus fez um movimento na nossa direção, se aproximou de nós, já que o homem rompeu com o Criador e não tem interesse em se aproximar de Deus. O que o Pai fez? O que o Deus Trino fez? Ele se aproximou de nós, e isso é revolucionário, porque se nós dependêssemos de nós mesmos, esta aproximação nunca iria acontecer. Deus veio na direção do homem, e Jesus então proclamou esse Deus como Pai, não um Deus vaidoso, distante, agressivo, violento, que deve ser temido por causa da sua raiva, nem um Deus, como é que eu posso dizer, prepotente, cheio de caprichos, que tenta manipular a criatura, nada disso. Também não é aquela figura paterna clássica, histórica, veterotestamentária, de homens que governam terras, famílias, escravos, bens, e os seus filhos são trabalhadores, herdeiros dessa herança. Jesus então traz uma nova perspectiva sobre o Deus eterno, e dá a ele um novo conceito, um conceito diferente, que é o conceito de Pai. Esse Pai que Jesus apresenta, ele é cuidadoso e tem grande compaixão. Esse Pai que Jesus apresenta, ele é muito cuidadoso e tem grande compaixão. Ele se aproxima e deseja restabelecer a comunhão com os seus filhos. Apesar da criatura
não querer se reaproximar do Criador, o Criador decidiu se reaproximar da criatura, e é por isso que Jesus está ali, para promover esta reconciliação. Irmãos e irmãs, não há outro evangelho. O evangelho não se propõe a satisfazer os nossos desejos e caprichos, ou apenas a resolver os nossos problemas. O evangelho só tem uma mensagem: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem do evangelho é de reconciliação, é de aproximação, é de reconexão, é trazer luz às nossas trevas. Nós estávamos em trevas, andávamos na escuridão, mas a luz de Deus brilhou sobre a nossa vida, e na noite escura que nós vivíamos por décadas e décadas, de repente nasceu o sol da justiça, e Deus nos reconciliou com Ele. Como esta reconciliação foi possível? Através de Jesus. Jesus então vai dizer que a única forma, o único jeito de reconciliar o homem com o Criador, a criatura com o Deus Pai, a única forma é através dele mesmo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que provavelmente você já sabe de cor. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção no texto, pense comigo bem devagar. Jesus está mudando o conceito da divindade, que era distante, mas agora está próxima, que era agressiva, violenta, mas agora é compassiva. Jesus está dizendo que esta divindade, que antes era temida, sequer poderia ser citado o seu nome, agora pode ser chamado de Pai. Esse Pai está próximo, e há uma forma simples, boa, fácil, acessível, para que você tenha relação com este Pai, para que você tenha comunhão com este Pai, é crer e aceitar, receber pela fé que Jesus, que está ali falando, é o único caminho, a verdade e a vida, e que não há outro caminho para encontrar esse Pai compassivo. Nesse momento, Jesus está derrubando todos aqueles aspectos relacionados à tradição de Israel, às leis, às normas, aos preceitos, e também está derrubando muitos dos nossos conceitos, né? Ainda há quem ache, ainda há quem pense que terá vida eterna porque meu avô era cristão, meu pai era cristão, meu bisavô era cristão, e todos eles me trazem aqui para a escola bíblica da Primeira Igreja Batista de São Gonçalo. Eu estou aqui desde criança, cresci entre os adolescentes, entre os jovens, no louvor, participando das reuniões, dos grupos, fiz tudo, fui embaixador, então eu tenho a vida eterna. Entretanto, a Bíblia está nos dizendo que pode ser que eu tenha feito tudo isso, mas pode ser também que, apesar disso, eu nunca tenha me encontrado com Jesus, como o próprio Cristo vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, na sua conversa com Nicodemos, que não é o Augusto Nicodemos, mas é o fariseu lá, Jesus vai dizer o que para ele? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto,
o que nos torna cristãos não é o que nós fazemos, ou a igreja que frequentamos, ou as músicas que cantamos, ou o curso de teologia que nós fizemos. O que nos torna cristãos é apenas e tão somente o encontro que tivemos com Cristo Jesus. O encontro verdadeiro, pessoal, subjetivo, transcendente. E se você está aqui nessa manhã e você sabe o dia em que se encontrou com Ele, certamente o seu coração arderá nesse momento. Mas se você não se lembra se isso realmente aconteceu, há de se questionar se houve novo nascimento. E se não houve novo nascimento, então nós realmente nunca experimentamos esse Deus como Pai, porque não há paternidade divina que não passe primeiro pelo novo nascimento. Primeiro nascemos de novo, e através de Jesus então encontramos com este Deus eterno, glorioso, agora podendo ser chamado de Pai, compassivo, misericordioso, ao nosso lado. Isso só é possível para os que nasceram de novo. Essa é a primeira lição, é o primeiro aprendizado do nosso estudo desta manhã. Precisamos nos perguntar se realmente nascemos de novo. E também precisamos perguntar se temos compartilhado com os nossos filhos, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, a fé que nós temos, porque se só falamos de religião, só falamos de moral, só falamos das nossas ideologias, então nós não estamos falando do Evangelho. E obviamente, só pode falar do Evangelho, só pode compartilhar Jesus quem teve realmente um encontro com Cristo. Por quê, irmãos? Porque a boca fala aquilo ou daquilo que o coração está cheio. Essa é uma reflexão muito importante para nós, porque nós nos acostumamos às igrejas, nos acostumamos com os cultos, com as reuniões, com os eventos, viramos militantes, ativistas, estamos em todas, nos acostumamos com isso, e quase sempre, em muitos casos, quando alguém vai testemunhar sobre Cristo, ou pregar o Evangelho, evangelizar alguém, em muitos casos, para não dizer todos, senão eu seria leviano, o que a gente faz? Convida as pessoas para ir à igreja, ou para participar de alguma coisa na nossa casa. E os pais, quando têm os seus filhos, o que eles fazem para evangelizar os seus filhos? Levam eles para a igreja, ainda acreditando que este ambiente, que este local, que as nossas programações são capazes de transformar corações. Entretanto, o que a Bíblia vai nos mostrar é que igrejas não fabricam crentes, são os crentes reunidos que transformam qualquer lugar em igreja. Igrejas não produzem cristãos. Quando nós estamos juntos, porque nascemos de novo, como diz Pedro na sua epístola, cada um de nós é uma pedra viva do tabernáculo de Deus. Mas esses lugares, eles não produzem cristãos. Nós acabamos acreditando nisso. Então, o resultado dessa fé, desse entendimento equivocado, o resultado disso é uma produção de multidões e multidões de crentes que são religiosos, frequentadores, membros de igreja, muitas vezes batizados, mas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com esse Pai, com esse Deus compassivo, que só pode ser experimentado através do encontro com Cristo Jesus. Então vamos agora entender qual o efeito que esse encontro com o Pai provoca na nossa vida. A Bíblia diz que este Pai transborda em compaixão, em amor, em graça, em misericórdia. A compaixão é uma expressão forte, pessoal, evangélica.
A compaixão é a virtude que nos permite entrar e participar da dor e da necessidade dos outros. Por quê? Porque o nosso Pai amou o mundo quando o mundo ainda estava longe dele. O nosso Pai amou o homem, amou você que está assistindo agora, a mim que estou falando. O nosso Pai nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e isso é uma demonstração de compaixão. Quando Jesus andava nas ruas da Palestina no seu tempo, várias e várias vezes os textos dizem que Jesus sentia compaixão da multidão, olhava para aquelas pessoas sofrendo suas dores, suas doenças, suas crises, seus dilemas, seus dramas familiares, físicos, psicológicos, emocionais, políticos, e Jesus tinha compaixão deles. Preste atenção, Jesus tinha compaixão de todos, até mesmo daqueles que não criam nele, porque é isso que o nosso Pai faz. Pergunta: como é que Deus se aproximou do homem? Ele encarnou. O Deus Trino encarnou. Só um minutinho, irmãos, antes que eu me descontrole numa tosse absoluta, só um minutinho. Que comunidade chique, né? Estou bebendo água de coco, que delícia. Poxa, vamos pensar com calma, irmãos, com muita calma nessa hora. Como foi que Deus se aproximou do homem? Como foi que Deus reconciliou o homem consigo mesmo? Deus recolheu os melhores e levou para o céu? Não. Deus encarnou e se aproximou do homem. Como é que a Bíblia chama o Messias? De Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Como é que João descreveu a chegada do Messias? Ele disse: o Verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ele veio, ele se aproximou, ele se encarnou. Então os discípulos de Jesus, os pais de Jesus, Simeão, os magos, todos viram, muitos tocaram, e ao contrário do que se imaginava na religião, que ele viria para estabelecer um domínio absoluto, o que esse Messias fez? Ele andou entre os homens, ricos e pobres, conversou com mulheres e crianças, tocou nos enfermos, entrou nas casas, comeu com as pessoas, ouviu as suas crises. O Deus eterno que criou o homem manifestou grande amor pela humanidade, e nós que somos humanos quase sempre manifestamos grande desprezo pela humanidade. O Deus eterno se fez homem, e nós homens queremos ser deuses, nós queremos poder. Eu fico me perguntando, quando eu ouço algumas músicas e vejo algumas ministrações, quando as pessoas cantam: derrama a tua glória sobre nós, vem o teu poder, traga a tua glória, enche esse lugar. Eu fico me imaginando o que vai na nossa cabeça nesse momento. O que as pessoas querem? Poder? Querem que o templo comece a tremer? Que toda a cidade de São Gonçalo veja o templo da PIB de São Gonçalo flutuando? O que as pessoas querem? Experimentar coisas extraordinárias? Coisas grandes? Espetaculares? Irmãos, isso está mais para magia, bruxaria, do que cristianismo, porque o Deus eterno, todo-poderoso, gigantesco,
imensurável, que habita numa luz inacessível. Esse Deus incrível encarnou, e na noite do seu nascimento, lá estava ele, o bebezinho dormindo, que ainda não sabia falar, que ainda não sabia andar, se fez frágil, ou como diz Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, se humilhou assumindo a forma humana, e foi obediente como homem até a morte, e morte de cruz. O Deus eterno, compassivo, se humilhou, e nós queremos glória, queremos poder, queremos majestade, queremos reconhecimento, Eu encontrei um amigo recentemente, fulano de tal, encontrei com ele na rua, falei, e aí fulano de tal? E ele me respondeu, fulano de tal não, pastor fulano de tal. Isso acontece entre nós, em todos os níveis, irmãos que às vezes assumem pequenos cargos, pequenos setores da igreja. O que você faz? Eu sou responsável pelos copos descartáveis do bebedouro. E o que isso significa? Significa que eu tenho o poder e a unção dos corpos descartáveis. Não haverá água entre nós, se o poder de Deus não fluir através da minha vida. A gente vai enlouquecendo, irmãos. A religião vai nos consumindo, vai nos confundindo. Isso não é um problema só nosso, isso é um problema do ser humano. Gideão, o grande libertador de Israel, os hebreus perguntaram a ele, você que será o nosso rei? E ele disse, eu não quero ser rei, Deus será o rei. Ótimo, então o que você quer? Eu quero uma estola sacerdotal, eu quero ser como Deus. Miriam queria ser como Deus, Uzias queria ser como Deus, Saul queria ser como Deus, os discípulos queriam ter tronos no céu ao lado de Jesus. Todo mundo quer experimentar a tal da divindade, e o Deus Pai experimentou a nossa humanidade. Todo mundo quer dizer o que Deus está falando. Você entra no Facebook, no YouTube ou no Instagram e você verá dezenas de homens e mulheres dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus para você, olha, você agora tem uma revelação de Deus para você, é só você fazer o Pix que eu libero para você. Todo mundo quer dizer que é Deus, até você para você mesmo, né? Você vai tomar uma decisão, vai mudar de emprego, vai comprar alguma coisa, vender, uma decisão difícil que tem consequências, aí alguém pergunta, por que você fez isso, fulano? E você responde, porque Deus falou comigo. Todo mundo quer ser Deus, quer viver como Deus, quer andar na dimensão de Deus, e o Deus Pai quis ser homem. Portanto, conhecer o Pai, viver com o Pai, andar com o Pai, é cada vez menos divino e cada vez mais a capacidade de preservar a nossa humanidade, com toda certeza, irmãos, sem fazer julgamentos, porque nós não conhecemos corações, mas quanto mais divino for o discurso de um cristão, quanto mais espiritualizado no sentido místico for o discurso de um cristão, de uma cristã, mais longe, mais distante está do Pai, talvez nunca o tenha conhecido de verdade, porque o Pai, o Deus Pai, o Deus da oração do Pai Nosso, o Deus do Cristo encarnado, quanto mais presente Ele está, mais Ele preserva a nossa humanidade e nos ajuda a participar da vida dos outros, das suas limitações, das suas lutas, das suas ambiguidades, dos seus sofrimentos, porque somos todos iguais. Quem deseja ser perfeito, quem deseja agradar a todos, quem deseja a aprovação pública, quem deseja a fama de uma espiritualidade gloriosa, ou está se distanciando do Pai, ou possivelmente nunca o conheceu, porque o cristianismo é a religião, a fé
dos mancos, dos problemáticos, dos sofredores, daqueles que vivem os seus dilemas, os seus dramas, daqueles que estão com o coração dividido, com a mente muitas vezes inquieta, lutando com as suas dificuldades, lutando com os seus medos, com as suas inquietações. Nós, cristãos, quase sempre, para não dizer sempre, nos sentimos reprovados, nos sentimos longe, nos sentimos indignos, e é por causa disso que onde transborda o pecado, super transborda a graça de Deus, que ela nos sustenta. É para esses que Cristo veio, para os que não têm dignidade, para os que não têm condição. Foi para esses que Cristo veio. E esses que recebem de Deus a graça, o amor e a misericórdia, são incapazes de não demonstrar compaixão para com os outros, uma vez que receberam a compaixão de Deus. Mas preste atenção, não é isso que acontece entre nós, entre os homens. Quase sempre é bem diferente. Por quê? Porque a sociedade, a cultura, a comunidade onde nós vivemos, ela estimula a competição. Dentro da igreja, a competição financeira, a competição profissional, a competição espiritual. Ao invés de olhar para o próximo como semelhante, nós olhamos com desconfiança, com cinismo, com medo. Eu já vi acontecer várias vezes, não sei se você já viu, mas eu já vi acontecer várias vezes. Muitos irmãos estão aqui estudando para passar num concurso público. Obviamente não tem vaga para todo mundo, não tem. Muitos estão estudando, se dedicando, e aí de repente num domingo pela manhã, os pastores da igreja chamam, eu queria chamar aqui a irmã Ciclana, vem cá minha irmã, ela vem aqui, dá o seu testemunho. Ela dá o testemunho e diz assim: irmãos, depois de muito esforço, eu consegui passar no concurso. Os outros que não passaram, alguns ficam com raiva de Deus, porque eu não. Outros ficam com raiva da irmã, miserável, desgraçada, eu te odeio em Cristo Jesus. Alguns ficam surtados, não entendem, por uma razão muito simples. Nós somos tão competitivos e tão cínicos às vezes, que nos recusamos a nos alegrar com aqueles que se alegram. Só admitimos a alegria quando é nossa. E quando Deus visita o outro e não nos visita, nós entendemos que Deus foi injusto, que nos desamparou, que não cuida de nós, que se esqueceu de nós, que não ouve as nossas orações. Por que, Senhor? Você podia fazer uma busca no seu coração, quando você estiver em casa, sozinho, inquieto, e se perguntar quando foi a última vez que você se alegrou com a alegria do outro. Você, com dificuldade, lutando, doente, se alegrou com a cura de alguém, ou desempregado, passando dificuldade, se alegrou com a prosperidade de alguém. Nós temos que investigar o nosso coração, irmãos, porque se esse sentimento não existe dentro de nós, ou se existe nós o bloqueamos, nós precisamos saber que nós estamos lutando contra o atributo do nosso Pai, que é a compaixão, e a graça, e a misericórdia, e que deveríamos nesse momento nos alegrar muito, muito, apesar das nossas dores e das nossas tristezas. E aí você poderia dizer: eu sei Leclerc, mas isso é difícil mesmo, é contra a nossa natureza. Ainda bem que nós não estamos sozinhos, ainda bem que o Espírito de Deus está entre nós, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá clareza. Deus não nos escolheu, preste atenção nisso, Deus não nos escolheu para nos salvar através da eliminação do sofrimento. Deus não nos salvou e nos arrancou desse mundo. Bom seria, né, irmãos?
Você que tem muitos boletos para pagar essa semana, nesse momento você diz amém. Bom seria que eu pudesse me encontrar com Cristo, nascer de novo e automaticamente ser levado daqui para outra vida. E de repente olhar para mim e perceber que eu estou com um corpo atlético, que não tenho mais diabetes, que não preciso mais usar óculos, que eu fui reconstruído, recebi de Deus um corpo glorificado e não carrego mais os meus dilemas. Bom seria, o problema é que Jesus fez uma oração e disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. E depois disse para os seus discípulos: no mundo vocês terão o que, irmãos? No mundo vocês terão aflições, entretanto, alegrem-se. Por quê, mestre? Porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? Deus não nos escolheu para nos arrancar do sofrimento. Deus fez o que, irmãos? O que Ele fez? Ele se tornou humano e habitou entre nós. E mesmo depois de ressurreto, e depois de ter ascendido aos céus, Ele deixou o seu Espírito entre nós. Portanto, nesta manhã, nós não estamos sozinhos, Deus está entre nós. Amém, irmãos? Esta consciência, ela é importante. Preste atenção no texto. A Bíblia diz o quê? Que Jesus não veio para se mostrar melhor do que nós, mas veio para ser como nós. Ele não está distante, longe, isolado, inacessível como estava antes. Nós não estamos invocando, o nosso culto não é invocativo. Muitas vezes a gente faz isso no louvor, né? Vem, Senhor, vem, nós estamos aqui clamando, traga a sua presença. O nosso culto não é invocativo. Deus não mora numa caverna, nem num vulcão, não está nas nuvens. Deus está entre nós. Na verdade, se estamos aqui é porque Ele nos trouxe a este lugar. Ele nos conduz com a sua mão. Ele não precisa da nossa invocação. Ele está presente entre nós. Vamos ler esse texto, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que você também deve conhecer de cor, né? Venham a mim, todos vocês, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Está vendo? Porque podia estar assim: eu lhes darei libertação, eu lhes darei vitória. Pega essa visão, diria o pregador, não é assim? Pega essa visão agora, eu te darei vitória. Não, eu te darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo. Jugo significa que nós somos guiados por Ele, colocou o seu jugo sobre nós. Ou seja, deixem que eu guie as suas vidas e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao contrário dos deuses pagãos das outras civilizações, tiranos, duros, agressivos, vaidosos, exigentes, o nosso Deus é manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. Preste atenção no texto, irmãos. O que dá descanso à nossa alma? Leia o texto e deixe que a palavra de Deus ilumine a sua mente. O que dá descanso para a nossa alma? O livramento das dores, a ausência do sofrimento, a retirada dos dilemas, o fim dos problemas? Não. O que dá descanso, o que nos faz encontrar descanso, é o fato de sabermos que Deus está conosco, que Ele nos guia e Ele é manso e humilde de coração. Significa que Ele é compassivo, acessível. Eu errei mais uma vez, pela milésima vez errei, mas eu sei que o Deus Pai me receberá. Amém, irmãos? Falhei novamente, caí nas minhas mesmas ciladas internas, mas eu sei que posso orar e o Deus Pai me ouvirá. Amém, irmãos? Olho para os meus irmãos ao meu redor, vejo as suas dificuldades, seus medos, suas crises
no casamento, na profissão, na caminhada, e eu não os condeno, nem os julgo, porque eu sei que sou como eles, e o Deus Pai que vive na minha vida, vive na vida deles também, amém, irmãos? Então isso te fragiliza, isso te humaniza, isso te deixa mais perto do Senhor. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Ele nos conduz e nos guia com a sua poderosa mão. Esse descanso que Jesus produz na nossa vida, Ele não elimina o cansaço, nunca exorciza o nosso sofrimento, mas o Deus Pai se oferece para caminhar conosco o caminho da dor. Quando você se alegrar, certamente a sua alegria será regada pela graça de Deus. Mas quando você sofrer, certamente cada passo na sua vida será sustentado pela graça de Deus. E quando você ver um irmão, alguém ao seu redor, sofrendo, lutando, ou falhando e errando, o Deus Pai fará com que transborde do seu interior a mesma compaixão que Ele tem. Então cristãos não julgam, não condenam, não exorcizam, não provocam banimento, cristãos acolhem, cristãos amam, cristãos ajudam, perdoam, suportam. Por quê? Porque eles experimentaram a mesma compaixão, a mesma graça. Pense nisso nessa manhã, irmãos. Nós que estamos lendo esse texto, achamos quase sempre que esse texto se aplica ao outro, mas ele se aplica a nós. Certamente tem alguém aqui agora sentado e está pensando, né? De repente eu recebi agora um dom de ler mente, e alguém aqui está sentado pensando assim: puxa, a minha sogra devia estar aqui nessa manhã. Esta palavra é para o meu pai, é para a minha mãe, é para o meu marido. Não, irmãos, esta palavra é para nós que estamos aqui. Ela deve ser assimilada pelo nosso coração. É impressionante como nós sempre achamos que as palavras da Bíblia se aplicam ao outro, e é impressionante como nós gostamos de narrativa, né? Falamos assim dessas coisas no púlpito, mas nas nossas casas somos outras pessoas. Tratamos filhos, cônjuges, parentes de outra forma, com dureza, com distância. Mas a palavra de Deus então nos confronta, porque Jesus foi homem, Ele nos substituiu, na vida, na obediência, na morte, na cruz, foi homem como nós. Então Ele nos deu o exemplo, Ele é o nosso grande exemplo. Ele experimentou sofrimento, traição, incompreensão, dor física, dor moral, dor espiritual. Ele enfrentou cada situação que nós enfrentamos com humildade e mansidão. Nós não precisamos e nem devemos buscar ser como nossos pais, como nossos avós, como nossos pastores e líderes. Nós precisamos ser como Jesus. Essa é outra pergunta que eu e você precisamos nos fazer nessa manhã. Somos discípulos de quem? Imitamos quem? Repetimos quem? Quais são os comportamentos, atitudes, pensamentos que nós repetimos e buscamos? Quando nós deveríamos repetir e buscar os comportamentos do nosso Mestre, que nos deu acesso a esse Pai que é nosso, que se oferece para caminhar ao nosso lado, que nos ensina a enfrentar a dor, a lidar com a dor, a acolher com mansidão. E eu estou falando de dor, irmão, não estou falando só de dor física, não. Pode ser a dor do seu dilema, uma crise que você tem dentro de você, uma luta contra um desejo que você não quer ter, mas tem, por causa da sua humanidade. Ou de repente você foi massacrado pela vida, humilhado, magoado, traz dentro de você muitas culpas, muitas raivas, muitos rancores, e esse negócio não sai da gente, irmãos. Isso não sai da gente.
Não adianta vir para a igreja, levantar a mão, e o pastor levanta a mão e diz: receba, receba, tome posse da sua cura, Deus agora. Isso é a narrativa da religião. A vida não é feita disso, a vida é um drama, irmãos. É o drama de Samuel, que foi o melhor profeta, e os seus filhos eram terríveis. É o drama de grandes homens de Deus, que tinham mulheres estéreis. É o drama dos discípulos que pregam a liberdade, mas são agredidos, linchados, expulsos, massacrados, adoecem. A vida é um drama, irmãos. E Jesus nos convida a caminhar com Ele nesse drama. Não adianta fingir que não está dentro de nós, ou que não acontece. Está tudo acontecendo. A diferença entre os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo é que aqueles que se encontraram com o Pai podem enfrentar todo esse sofrimento com a alma em paz, porque o Pai nosso está conosco e nos conduz. Precisamos lutar bravamente com essa narrativa contemporânea de vitória constante, de triunfo irrestrito, de grandes conquistas em todas as áreas. Não é assim que a vida funciona. Não foi assim com o nosso mestre. E Jesus, ele diz para os seus discípulos: os discípulos não são maiores do que o seu mestre. Se eu sofri, se me perseguiram, se aconteceu comigo, certamente acontecerá com você. Jesus disse para os seus discípulos. E nós, irmãos, preferimos muitas vezes ignorar o que a Bíblia diz para assimilar a narrativa. E aí então procuramos os cultos de virada de ano no dia 31, e aqui não vamos para o mar jogar flores para ninguém, mas fazemos a mesma coisa dentro da igreja e decretamos o ano do triunfo, da conquista, da virada, da mudança, da transformação, da posse, disso, daquilo, mas quando o culto acaba, irmãos e irmãs, a vida volta a ser a mesma. A vida é um drama. A diferença entre os que não nasceram de novo e os que nasceram de novo é que esses que nasceram de novo têm na sua companhia o Pai nosso que estás nos céus, e Ele caminha ao seu lado e o sustenta em toda dor e dificuldade. Espiritualidade verdadeira, irmãos, espiritualidade para a vida, é uma espiritualidade que não se vive na igreja, ela é transcendente, ela é do dia a dia. A cada manhã você coloca o jugo de Jesus sobre os seus ombros, permite que Ele o guie, e percebe que a sua ajuda, o seu suporte é bom, Ele é manso, Ele é suave, Ele é compassivo, Ele nos ajuda, e Ele nos dá esperança transcendente. Quando tudo parece perdido, o Espírito Santo nos lembra que a nossa pátria não é aqui. Somos cidadãos de novos céus e nova terra, aguardamos o dia glorioso da nossa redenção. E se esse corpo que nós usamos, de repente, perecer, nós receberemos do Senhor um corpo glorificado. Amém, irmãos? Essa é a espiritualidade verdadeira. Então, algumas perguntas importantes para a gente já terminar o nosso estudo. Deus é nosso Pai? Faça essa pergunta para você mesmo. Deus é o meu Pai? Eu tenho sido compassivo diante da impessoalidade, diante da competitividade, diante da superficialidade desse tempo? Eu sou compassivo ou não tenho misericórdia? Sou duro, frio, seco, incansável? Como eu me comporto? Deus é o meu Pai? Porque se Deus é o meu Pai, eu preciso demonstrar, agir, caminhar, refletir a sua presença, como nós acabamos de cantar aqui, não foi isso? Que nós acabamos de ouvir naquela bela canção aqui no final? Eu quero ser como a sua imagem e semelhança, eu quero refletir a sua imagem. Mas como? Como que reflete? Vai brilhar? Vai desaparecer? Vai voar? Vai fazer o quê? Não. Como é que Jesus foi
a perfeita imagem. Não é isso que diz o livro de Hebreus? Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Hebreus capítulo 1. Ou Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Cristo habita perfeitamente a plenitude da divindade. Como é que Cristo então refletiu com perfeição a glória do Deus Pai? Ele foi homem, ele foi humilde, ele foi manso, ele foi compassivo. Olha, irmãos e irmãs, eu posso ser um cristão de muitas orações, poderoso em palavras, profundo em teologia, muito habilitado, posso ser isso tudo, mas se eu não refletir na minha vida os atributos, as características do meu pai, provavelmente eu não sou filho, irmãos. Eu sou religioso. Até porque, se você vem aqui a vida inteira, né, pastor? Desde criança, você sabe que a gente aprende, né? Aprende a cantar, aprende a orar, aprende a ensinar, aprende a linguagem, aprende a se comportar. Tudo isso a gente aprende. A única coisa que a gente não faz é colocar o Espírito dentro do nosso coração. Só quem pode fazer isso é Cristo Jesus. Deus é nosso Pai. Nós somos competitivos, arrogantes, sempre preocupados em prevalecer. Sempre preocupados em prevalecer, em mostrar que está bem. Nas redes sociais você vê isso o tempo todo. Todo mundo mostrando que está bem. Muito feliz com a mulher que eu amo há não sei quantos anos, um espetáculo, uma maravilha, muito feliz com esse homem incrível, glorioso, muito feliz com esse trabalho, com essa família. As pessoas gostam de mostrar resultados tangíveis de uma vida vitoriosa. A gente não conhece todos, obviamente, mas alguns nós sabemos que colocam as postagens, mas a sua vida não é bem assim. Mas não é mesmo. A vida é um drama, irmãos. A vida é difícil. A nossa fé cristã se resume a questões morais, políticas, sociológicas, ideológicas. É isso? Você é crente por quê? Porque é contra o aborto? Contra algum tipo de casamento que você não concorda? Certamente esse ano será igual ou pior do que 2018. Cristãos se matando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, excluindo seus parentes. Porque pior do que xingar uma pessoa ou brigar com ela na mão é arrancar do WhatsApp, né, irmãos? Você quer brigar comigo, você me xinga, me agride, mas tirou do grupo, isso é uma ofensa imperdoável, não é assim? É uma coisa absurda. E eles discutem, eles brigam por causa das suas posições políticas, por causa dos seus candidatos. Foi para isso que Jesus nos salvou, irmãos? Para viver nessa turbulência moral? Se for para isso, então os que ainda estão em trevas são melhores do que nós. Certamente. Onde está a transcendência? Como é que nós lidamos com a dor, com o sofrimento, se Cristo é nosso Pai? Para a gente terminar, é aqui que eu acabo, eu quero ler com vocês João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: a todos quantos o receberam, ou na minha versão, aos que o receberam, Jesus, aos que creram no seu nome, Jesus, deu-lhes o direito, a bênção, a graça de se tornarem filhos de Deus. Então, se nós nascemos de novo, se nós nos encontramos com Jesus, nós podemos levantar a mão nessa manhã e dizer: obrigado, Senhor, porque eu sou filho de Deus. Amém, irmãos? Mas aquele que é filho de Deus deve expressar na sua vida as características, os atributos, os desejos, os planos, a forma de ser do seu Pai. Como é o nosso Pai? Compassivo, misericordioso, humilde, gracioso,
bondoso, que ama sem receber amor, que dá sem receber nada de volta. Se nós formos assim, olharemos ao nosso redor, veremos os nossos irmãos como pessoas iguais a nós, teremos misericórdia uns dos outros, e a nossa caminhada será leve, suave, com descanso. Por quê, irmãos? Porque o Deus Pai está conosco, o Deus de Israel é o nosso refúgio, amém, irmãos?